Olá, está começando mais um Facioli Podcast. Estou aqui com meu grande companheiro de bancada. Tudo bem, Dimas? Bom, e você, Danilo? Prazer estar aqui de novo. Tudo jóia. Ô, Dimas, convido o pessoal que está nos acompanhando aqui para nos seguir nas redes sociais, né? Que às vezes não conhecem o nosso trabalho. É verdade. Vocês podem nos seguir lá nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, o outro no Spotify, que você pode nos acompanhar. Estamos em todas as outras redes sociais lá. Se vocês quiserem chegar nos canais, nos acompanhem lá nas redes sociais. É Podcast Facioli ou Facioli Consultoria, do jeito que você digitar lá, você provavelmente vai chegar perto da gente lá, e deixe seu like, deixe seu comentário, deixe enfim, o que você quer que a gente converse aqui, que convidado você quer que a gente traga. Não são todos que a gente consegue, não, mas pode colocar lá. É verdade, verdade. Dar sugestão para nós é sempre muito bem-vindo, né, Dimas? Bom, hoje nós temos um convidado aqui, bastante especial também. Eu não sei se o Dimas conhece, a maioria dos convidados o Dimas conhece, né? Vamos ver se esse aqui o Dimas conhece. Bom, nós trouxemos aqui hoje o Sidney Facioli. Eu já conheço esse sobrenome, parece que eu já vi em algum lugar. O Sidney é economista, possui especialização MBA em controladoria e finanças. Ele já trabalhou no sistema bancário, no segmento bancário. Atualmente ele é gerente financeiro da Unimed Ribeirão Preto e também é docente na Faculdade Unimed para as disciplinas relacionadas a finanças, controladoria. Tudo bem, Sidney? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Dimas, bom dia, Danilo. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Parece um negócio de família, né? Mas não é uma reunião de família ainda. Não é, não. Tinha que trazer o Murilo aqui para você. Não, já veio também, né? Já tá assim, o pessoal acha que é máfia, mas não é, não. É só confraria, por enquanto. Mas muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui à disposição para contribuir, compartilhar um pouco da experiência aí nesses anos de vida e de carreira. É, bacana. O Ney, eu não consigo chamar ele de Sidney, né? Vou chamar de Ney, que é o apelido dele, o Ney, eu era o caçula da minha família. Aliás, todo mundo lá em casa já foi caçula um dia, né? É verdade, é verdade. Mas eu era o último caçula e o Ney chegou, falou, agora não tem mais vaga para mim. Mas e comemorou agora recentemente, domingo, 37 anos, fez um festão lá pra gente. Então eu sou só 2 anos mais velho que ele, tá tudo certo. Ney, mas para todo mundo que vem aqui, eu sempre peço para contar a história de vida, né? Contar, porque é importante para os nossos ouvintes, né? Olhar assim, as vitórias que a gente tem, mas os trupicão que a gente já levou também, né? E os tropeços, né, gente? Tropicão é coisa de mineiro, né? E aí, conta pra gente aí a sua história de vida, sua trajetória, porque para as pessoas que estão escolhendo, né, a carreira agora, é importante saber o que a gente estudou, o que a gente fez na vida. E também para quem quer mudar de carreira, quem quer buscar uma outra trajetória, né? O que é preciso, como precisa se preparar, por exemplo, para ocupar hoje uma posição que é uma posição gerencial. A história é longa. Nesses 37 anos de vida, como o Dimas falou, a gente tem que acreditar nisso, né? Eu sempre me baseio nos mais velhos, como ele próprio disse, né? Nós somos uma família de 6 irmãos, né? Tudo homem, né? Coitado da minha mãe, né? E eu sou o último, né? A rapa do tacho aí. Então eu baseio a minha idade na idade deles, né? Então se eles falam que tem 30, eu tô com 2 anos a menos. Você sempre tá vendo. Mas nessa trajetória, a gente tem sempre a experiência, sempre o exemplo, né? E meu pai sempre nos ensinou, né? Dimas sabe disso, a trabalhar, né? Fazer tudo que você desenvolve na sua vida com honestidade e com trabalho. O único presente que eu ganhei do meu pai foi uma bicicleta e foi para trabalhar, né? Porque eu precisava trabalhar, então ele me deu uma bicicleta de presente quando eu comecei minha carreira. Mas comecei cedo, Tudo né? bem que você não ganhou uma carpideira, né? Poderia ser um pouco mais pesado. Dá pra gente até falar que a gente foi privilegiado dentro dessa família, né? Porque é uma família que cresceu na roça, que desenvolveu na roça. Lógico que depois a gente veio para a cidade. Mas eu peguei muito pouco dessa fase aí de trabalho braçal, né? O bruto da roça, né? Então, eu era muito pequeno, né? Quando a gente veio para
para São Paulo, né? Para Sertãozinho especificamente, eu devia ter uns 5 anos de idade. Mas aí o nosso esforço era estudar, ajudar em casa, né? E quando eu comecei a me envolver com o trabalho externo, seja para tentar levar alguma coisa para casa, foi até... Na época tinha uma sorveteria lá que os meninos gostavam de vender picolé. Então a gente vendia picolé. Eu mais chupava e derretia do que vendia. No saldo final você saía devendo ainda. Saía devendo. Mas depois a gente começou a se envolver, né? Trabalhar como contínuo bancário, como auxiliar em indústria. Né? Tem uma época que eu até fui pintor. Nunca pintei nada na minha vida, mas o meu patrão, na época, ele pediu para me pintar uma máquina lá e eu fiz o trabalho, acho que ele gostou. Né? Eu não gostei, especificamente, porque estava cheio de falha. Mas trabalhei na indústria, né? Fui desenvolvendo, aí a vida, a gente vai buscando alternativas. Uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi de estudar. Né? Eu acho que sempre coloquei isso como meta, como à frente dos meus propósitos, eu precisava de estudar. Né? Então, o estudo ele foi me levando para a área que eu cheguei até hoje. Né? Eu não coloquei na minha cabeça, eu falei, eu quero ser gerente financeiro. Eu falei, eu quero trabalhar na área administrativa. Né? E as oportunidades foram surgindo e o que nós, né, como objetivo, como propósito, você tem que estar sempre preparado para as oportunidades. Né? Como a oportunidade foi surgindo, foi onde eu cheguei até onde estou. E fato importante, nunca se acomodar. Né? Como eu disse, a gente colocar sempre os estudos à frente. Tá? Você estudou o quê? Você fez o quê? Economia, né? Eu fiz economia, né? Foi uma área que eu me identifiquei. Né? A minha primeira faculdade, eu iniciei fazendo a faculdade de administração. Mas não me identifiquei muito. Né? Mas depois eu fui descobrir que economia, administração, contábeis, a controladoria, elas estão muito envolvidas, né? Muito entrelaçadas. Né? Mas a economia me chamou a atenção por uma matéria que eu tive no primeiro semestre de administração. Né? Aí eu falei, essa área que eu quero. Né? Mas a gente pega só a parte levinha, né? Depois, quando você tá lá no meio do caminho, muda, né? Muda. Tá fazendo administração, pega só um pedacinho, parte bacana, teórica. Tem. Como tudo na vida, né? Tudo na vida tem a parte muito legal, tem a parte legal e tem a parte chata. Né? Mas você tem que passar por elas, né? Não dá pra gente escolher, né? Falar, eu só quero a parte boa. Mas como nessa trajetória, né, na faculdade me identifiquei com essa matéria, quando eu voltei para estudar, falei, é aqui que eu vou me agarrar, e eu consegui me formar, né? Até como o Dimas bem disse, né, dentro da família são poucos que tiveram essa oportunidade, né? Não é vontade todos teve, mas a oportunidade foi de conseguir se formar, e então eu agarrei na economia e depois eu fui me especializando, né? Depois eu me especializei em controladoria de finanças, como eu disse, né? A gente vai descobrindo que as áreas são entrelaçadas, são muito ligadas, é importante a base contábil, a base administrativa, ela é fundamental para desenvolver na carreira, né? Então, resumidamente, foi essa trajetória até eu chegar na formação, né? No aspecto profissional, eu passei, como você está no resumo do currículo, eu passei por áreas administrativas, né? Depois que eu saí da indústria, eu fui vendedor, né? Fui vender, né? Gostava até do tema, né? Desenvolver um pouco de vendas, né? Eu trabalhei numa loja de departamentos, né? Já fechou, né? Aí já começa a revelar que é a idade. Né, Dimas? Também na Pernambucana, já vendi eletrodomésticos, né? Também. Eu trabalhei também na Foi na Pernambucana? Não, eu trabalhei na Arapuã. Arapuã fechou também, né? Fechou. Então eu comecei... Na verdade, eu fiz ao contrário. Eu comecei no crediário, que era a parte administrativa, e depois eu fui para vendas. Eu fui experimentar vendas. Dali eu já fui para o sistema bancário, né? Trabalhei no Nacional, né? Tinha muito bonezinho do Ayrton Senna. Legal. Muito.
eu soubesse, tinha guardado alguns, que isso hoje é relíquia, né? É verdade, Do Nacional fui para a Cooperativa de Crédito, né? E da Cooperativa de Crédito eu cheguei na Unimed. Hoje, na verdade, depois de amanhã, completo 25 anos, né? Olha só. Bacana. De Unimed. Que bacana. Comecei- Bodas de quê 25 anos? No casamento É sei lá, prata, prata, né? Acho que é prata. Eu não passei por ela ainda. Ainda não? Vocês têm 30 e pouco, eu tenho 15. Nem casei ainda. Né? Mas nesses 25 anos, o segredo também é nunca se acomodar, né? Não é que a cadeira está lá, você está acomodado na cadeira. Não, Mesmo na posição, né? Igual você comentou. Mesmo na posição. É sempre buscar se desenvolver, porque o mundo é muito dinâmico, né, hoje. A profissão é muito dinâmica. Tem uma cisão na área financeira a partir dos anos 90, né? Anos 90 eu ainda estava iniciando, estava começando, estava na área bancária, né? Mas tem uma mudança na área financeira dos anos 90 para cá, até por conta da estabilidade, né, econômica que foi perseguida na década de 90 pelo Plano Real, né? A gente nunca conseguiu, até 94, enxergar o que era uma estabilidade econômica. É verdade. Né? Então, para quem olha um pouquinho da história é importante, né? A história é super muito importante. Uma das matérias que eu mais me identificava no colégio, né? Mais de colégio, ensino médio, né? Era história. Eu gostava, adorava história, né? Tinha uma professora que, quando eu saí do diurno para o noturno, no diurno eu não estudava. Eu estudava porque eu não precisava, né? Eu aprendia com as aulas. Entendi. Né? E uma aula que eu gostava muito era a história, né? Porque eu gostava de entender um pouquinho, né? Então, quando a gente olha na área econômica um pouco da história, né, da história econômica, dos planos de estabilização, foram vários, né? Para quem é mais novo, né, Danilo, como você está nos seus 15 anos. Eu, com meus 15 anos, você já nasci no real. É um privilégio, né? É verdade. Passamos por Cruzeiro, Cruzado Real, Cruzeiro Real, né? E cortava zero. E punha zero, e cortava zero, e punha deflator. R, não tem um R não sei o quê. O RV, foi a transição, né, do real ali, né? Foi um pouquinho, isso foi em 94, 93, 94, né, com então ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, que depois veio a ser presidente por 2 mandatos, né, junto com o pessoal da Federal do Rio, né, eles criaram o Plano Real com um tripé, né, de câmbio controlado, né, ou seja, com base na moeda, com base no orçamento fiscal, né, no orçamento público, né, ou seja, não gastar mais do que arrecada. Isso é uma lição básica para qualquer empresa, né? Quanto mais para um governo. Até hoje eles estão seguindo a cartilha direitinho, não gasta mais do que arrecada, de jeito nenhum. Prudente pra caramba. E meta inflacionária, metas de inflação. Como eu disse, a gente já teve épocas de inflação de 2.000, quase 3.000%, 80% ao mês. É um negócio assim que você não controla. Me lembro até de ver um pouquinho, estudar um pouquinho, que às vezes a sua mercadoria no carrinho, ela alterava de preço, né? Enquanto você estava dentro do mercado. Dentro do mercado, né? A remarcação, aquelas maquininhas que hoje você tem o código de barra, né? Mas na época era a maquininha. Ainda bem que não tinha código de barra, né? Se você comprava por um preço lá, pagava pelo outro no caixa. Ainda bem que não tinha. Uma coisa assim de maluco, né? Então, nós passamos por isso, né? A economia brasileira, ela passou por isso. Busca sempre estabilidade, muito embora a gente tenha um mercado um pouco volátil. Ontem foi uma decisão do Copom, né? De baixar 0,25 na taxa básica da Selic, com uma expectativa de meio, né? Que era uma linha que vinha seguindo. Isso gera um pouco de agitação no mercado, né? Então tem que estar se preparado para isso, né? Agora, como é que é, Ney, o trabalho hoje, né? Enfim, você trabalhou em banco, trabalhou vendendo, etc. Como é que é um trabalho de gerência financeira? Você tem um time,
E aí você está falando de uma Unimed regional, que é uma grande, né? Uma das grandes, que eles chamam de singulares, né? É isso? Singulares, isso. Uma das grandes singulares da rede Unimed, etc. Porque Ribeirão, enfim, nós estamos falando de uma região bastante grande aqui, né? Como é que é o trabalho no dia a dia, né? Quem quer ser gerente financeiro, por exemplo, o que ele vai fazer, né? O que é essa profissão, né? O gerente financeiro, né, a gestão financeira, ela cuida dos recursos da empresa, né, de qualquer empresa, né? Então, basicamente, você tem algumas áreas abaixo de você, que é o seu contas a pagar, o seu contas a receber, né, o seu faturamento, que é a geração da sua receita, né? Que o contas a receber também, né? Na verdade, tá ligado, né? Tá ligado entre o que você fatura né? E o que recebe, e o que você recebe. Né? Como eu disse, né, a partir de 90 houve uma mudança no perfil financeiro, na gestão financeira. Até 90, você olhava muito liquidez ou rentabilidade, hoje você tem que atrelar os dois. Né? E dentro do desenvolvimento da área financeira, né, com essas sub-áreas, né, que estão abaixo, estão sobre a gestão, elas têm que caminhar junto, né? Ou seja, ter um orçamento, né, construir um orçamento, um fluxo de caixa projetado sobre aquilo que vai acontecer. Isso é uma forma de você se planejar. Então, você tem um foco aí no planejamento financeiro, né? Seja de curtíssimo prazo, ou seja de um prazo mais estendido, costuma fazer um caixa projetado para mais de um ano. Um ano, pelo menos, é o básico. Né? E acompanhando isso no dia a dia, né? E fechando todo mês. Né? Quando a gente fala em olhar a liquidez, né, olhar o aspecto financeiro, é você ter recursos para poder honrar com seus compromissos no dia a dia. Então, quanto você puder evitar, né, de se onerar por conta do desencaixe financeiro, é importante. Então, você está olhando o fluxo de caixa, ou seja, preciso criar entradas, né, ou criar reservas para poder honrar com os meus compromissos do dia a dia. Isso é olhar no seu dia a dia. Se sobrar recursos, tem que estar atento e preparado para ver o que o mercado está te oferecendo. Então, a gente falou aqui um pouco de taxa de juros, isso influencia muito na gestão de tesouraria. Né? Quando eu falo tesouraria, é olhar as oportunidades de mercado para poder fazer a guarda, ou reserva, ou rentabilidade dos recursos que estão ali e com responsabilidade. Né? Cada empresa ou cada profissional, né, eu digo, não é por profissional, mas é por empresa, você estabelece uma política de investimentos, né, para esses recursos. E essa política ela é pautada em princípios. Né? Ou você é conservador, ou você é arrojado, ou você é moderado. Né? Mas, normalmente, para uma empresa do tamanho com a característica da Unimed específica, a gente monta um cenário, monta um cenário conservador, mas sempre buscando uma rentabilidade para esses recursos. E sempre buscando também encaixar o seu fluxo de caixa para que você não tenha uma penalidade, né, de pagar multa, juros por atraso, né? E prezando sempre também, após o faturamento, olhando por contas a receber, né, olhando o correto, né, recebimento, ou seja, tratando da inadimplência. Então, para isso, você tem equipes, né, especializadas, né, focadas, para desenvolver esses trabalhos. Né? E o que a gente procura colocar dentro da equipe, ou inserir dentro da equipe, é o rodízio, ou seja, que todo mundo sabe um pouco de tudo. Isso é importante para que uma férias, uma saída, uma oportunidade, você tenha pessoas preparadas para poder ocupar essas posições. Então, quem está no contas a pagar pode fazer atividade do contas a receber, quem está em tesouraria pode fazer de outra área, etc. Né? Ele tem o conhecimento das áreas, né? A gente tem uma política também de quem implanta não baixa, né? Isso de compliance, mitigar, né? Compliance e mitigar risco, mas ele tem o conhecimento de todas as áreas e consegue desenvolver essas áreas. Né? Ney,
Vocês passaram, eu imagino que você está num segmento bastante específico, né? A gente teve aí, nos últimos anos, aí um problema de pandemia. Eu imagino que muita coisa deve ter mudado, né? Conta pra gente, como é que foi esse período? O que vocês tiveram que se adaptar? Porque eu imagino assim, poxa, era difícil para todo mundo, né? Arrumar suprimentos, ter recurso financeiro para comprar as coisas muito mais caras, garantir um nível de atendimento. Tinha uma pressão da sociedade também, né? Porque você é obrigado a atender, você tem que ajudar as pessoas. Só que, como qualquer organização, ela tem que sobreviver também, né? E tem que ter recurso financeiro, tem que... Como que vocês trabalharam nesse período? Vocês tiveram que mudar muita coisa lá dentro do ponto de vista de gestão? Bom, então, assim como houve essa mudança dos planos econômicos lá na década de 90, a gente pode considerar também que para a saúde há um marco, né? Que é a pandemia. Então, existe o antes da pandemia e o pós-pandemia. Né? E o durante, né? Os anos que nós vivemos aí de pandemia. Né? Eu achei que não ia acabar nunca. Primeiro eu achei que não ia durar. Esse negócio vai durar uma semana. Só chegar ao pico do Mandetta, que depois a gente... A expectativa inicial era bem essa mesmo, né? Que era um negócio passageiro, rápido, né? Mas não. Aí, bom, a gente sabe da exploração midiática, né? Que isso tem. Mas nós, dentro do segmento de saúde, a gente viu isso de perto, né? Como que é difícil, né? Você... dar o atendimento, é tudo novo, né? Sempre uma... Vamos dizer que é uma experimentação, né? Você tinha uma linha de tratamento, às vezes essa linha alterava, isso mais no assistencial, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, que não é a minha área, mas o que a gente acompanhou um pouco de perto ali. Fora a questão da ausência de efetivo, né? Porque o pessoal tinha contato o tempo inteiro, ficava doente muito mais. Muito mais, é verdade. Mais o enfermeiro, pessoal, médico, etc. Era mais suscetível, né? Porque eles estavam no meio ali. Isso, como a gente estava com um hospital recém-inaugurado, nosso hospital inaugurou em 2016. Né? Em 2020, né, 4 anos depois, a gente já tem que enfrentar um problema desse. Então, tudo que você idealizou, tudo que foi idealizado para o hospital, você teve que mudar toda a estrutura para poder... atender a demanda. Até física, né, Ney? Minha esposa fez uma cirurgia lá, parece que dividiu o hospital no meio, assim, com... Tinha que isolar, né? Não tinha outra forma, né? Então, teve uma mudança física mesmo. E, em termos de resultado, isso afeta, né? Afeta muito. Né? Porque você tem uma ideia para aquele empreendimento, né? De repente, você tem que mudar a rota, né? Para poder atender. Então, nós sabemos que, olhando de um modo geral, né, houve uma queda significativa, e o segmento de saúde, o segmento de operadores de plano de saúde, ele usa muito o termo sinistralidade, que é importado do seguro, né, do seguro. Mas a sinistralidade, em linhas gerais, é o quanto que você arrecada e o quanto que você gasta. Então, é a divisão daquilo que você gasta por aquilo que você arrecada, né? Então, teve mais atendimento, as pessoas demandaram mais. A princípio, houve uma queda, né? Você tem uma queda do custo, que seu atendimento era o básico. Tá. Né? Era só o emergencial. Era emergencial. Mas isso, desde o princípio, né, já estava anunciado. Falar, essa demanda vai voltar. Em algum momento ela volta, né? Aí são vários fatores, né? Eu até brinco que é uma tempestade perfeita, né? Então, você vem a agência reguladora, no caso da ANS, ela impõe que tem que ter uma redução no reajuste. Então, ao invés de você aumentar, você reajusta. Então, você cria todo um planejamento com uma determinada receita para poder, até para investir mesmo, né? Para investir no assistencial, sim, investir no físico. Você tem que remodelar isso, né? Então, ao invés de você ter um aumento na sua receita, você tem uma redução. Em contrapartida, né, como você bem disse, né, o medicamento, o material, eles aumentaram. Então, coisa simples, né, que era máscara, luva, nossa, foi um preço absurdo, né, que se pagava. Então, você tem um aumento de custo. Uma hora essa conta chega, né? E ela chegou, né? Então, nos anos seguintes ela chegou. Então, foi por isso que exigiu demais, principalmente da área financeira, de fazer um exercício aí, hercúleo, para poder honrar com os compromissos do dia a dia, né? Para poder segurar, né? Ou controlar a sinistralidade. Nós chegamos a ponto de
dos índices, né, gerais da ANS, eles saíram da casa lá dos 80, 81 para 84, 85% de sinistralidade. Isso quer dizer que sobrava só em torno de 15% para você pagar o restante. Né? Então, esse era o exercício. Então, 2021, 2022 foi ruim para todas as operadoras, de um modo geral. Isso é um dado público. A gente olhar o site da ANS, está lá, está exposto, está claro. Então, não estou falando nada aqui que seja que seja um dado confidencial, né? Então, tá exposto. Então, 2022 foi ruim basicamente para todo o segmento. Um ou outro conseguiu se safar, e 2023 foi um ano de recuperação. Né? Mas hoje a pandemia, né, não é mais uma pandemia, né? Mas a Covid, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Você está tomando vacina, de repente você tem lá, ela é uma gripe como teve outras passadas, né? Sim. E para não ficar só na Covid, aí esse ano é um ano de extremo de incidência de dengue, né? Que é outro ponto também que gera também muita demanda, muito gasto, né? Então, o sistema de saúde, ele como eu disse, né, existe divisor de águas, né, o antes da pandemia e o pós-pandemia. Então, você tinha uma forma de trabalhar aqui, agora você teve que mudar, ajustar a rota para poder trabalhar de outra forma, né? Isso segurou muito, né, em termos gerais de investimentos em estrutura, né? Mas, especificamente, a Unimed de Ribeirão Preto, ela, como a gente já previa isso, né, veio se preparando, né? Ela passou, sim, por percalços, né, no seu resultado, mas nunca deixou de investir. Né? Então, trazendo um pouquinho para a nossa área, nós já tínhamos o hospital lá com 140, 150 leitos, né? E hoje ele já comporta aí mais de 250 leitos, né? Porque nós levamos para lá a maternidade, né? Foi em vista da pandemia? Foi uma necessidade de mercado, né? Mas a pandemia nos ensinou que tem que ter uma estrutura mais robusta, né? Também, né? E além disso, para atender o mercado, nós precisamos intensificar a nossa atividade, né? Então, a Unimed de Ribeirão Preto, ela nunca deixou de investir em estrutura, apesar de toda essa dificuldade, mas mesmo dentro da dificuldade, nós conseguimos crescer, né? Ô, Ney, tem demanda para tudo isso, né? Porque a gente olha para Ribeirão Preto, tem hospital para todo lado aí, né? Tem um monte de hospitais, enfim. É óbvio que a gente atende uma região grande, eu não estou falando só de Ribeirão aqui, né? E aí você fala, vamos fazer um baita do investimento desse no hospital próprio, né? Que vocês usavam hospitais credenciados, né? Com parceria, etc. Tem demanda para tudo isso? Por exemplo, a hora que você fala, a gente estava com 100 e poucos leitos, agora estamos com 200, mais 250. Tem demanda? Tem demanda. Hoje nós não descredenciamos nenhum hospital que era prestador, mesmo com a construção, né, com a atividade do hospital da Unimed. E pelo contrário, assumimos a gestão do Hospital São Paulo. Né? Isso foi também dentro do plano estratégico. Né? Ou seja, é um hospital de retaguarda, com alguns procedimentos de menor complexidade, mas que está sempre cheio. Né? Laboratórios também, né? Isso. Teve o laboratório, né? Nós temos um laboratório próprio com 2 unidades de coleta, né? Fora da fábrica, né? Que a gente chama. A fábrica é onde se processa. Sim, né? sim. Temos uma unidade na Fiuza, uma na 9 de julho, né? Tem Sertãozinho, assumimos a carteira de Sertãozinho, né? Da Unimed Sertãozinho, recentemente a carteira da Unimed de Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rita, Santa Rosa e São Simão, né? É um movimento também que o mercado de saúde vem passando, de operadoras de plano de saúde vem passando, né? Que hoje nós somos em 340 Unimeds. Já foram quase 500, né? Foram 400 e poucas. De concentração. Né? De concentração. Mas é um movimento natural. É um movimento que acontece em todos os outros segmentos, né? A gente trabalha, por exemplo, o segmento de agro, né? De
máquina agrícola, por exemplo, é um movimento próprio de revenda de veículos, né? Já fez uma concentração. A maioria deles tem trabalhado nisso. Franquias, né? De uma maneira geral, tem ido para esse movimento das organizações que estão mais estruturadas, né? Que elas acabam tendo, enfim, práticas, né? E políticas que acabam dando mais segurança, né? Do ponto de vista de resultado, de continuidade, né? Porque se abria muita coisa também, mas não dava continuidade. No passado a gente já viu uma série de carteiras aí sendo abandonadas, né, no seu segmento. Né? Exatamente. E a própria Agência Nacional de Saúde, ela tem uma preocupação muito grande com esse aspecto, né? Então, esse movimento de concentração, ele tem sido natural, né? E acho que deve se intensificar aí para os próximos anos, né? É como tudo no mercado, ele vai se adaptando, vão surgindo outras oportunidades, vão surgindo outros players, né? Então, a gente fala das startups, né? Startups de saúde, startups de finanças, como aconteceu no sistema financeiro, no sistema bancário, que houve concentração na década de 90, de novo, né? Falando assim, agora também surgem algumas startups, né? A gente até olha com um pouco de curiosidade para não falar outra palavra, esse né? mercado. Receio, sei lá. Porque conhecendo bem o sistema de saúde, né, você tem que ter estrutura para prestar um bom atendimento, né? Para prestar um serviço assistencial de qualidade, né? Não é só simplesmente a consulta em si. A consulta já é praxe, né? Hoje a gente costuma falar que dentro do sistema desse ecossistema de Unimed, né? Que Unimed é uma cooperativa. Então, a gente tem uma cooperativa médica aqui em Ribeirão Preto que o próprio dono aqui te atende, né? Então, né? E vão surgindo aí os serviços agregados, como diz, laboratório, serviço de imagem, hospital, né? Então, você vai agregando isso dentro da sua atividade principal, né? Ao contrário de outros segmentos, outros players que são contratações, né? Um modelo diferente de se trabalhar, né? Então, dentro da estrutura Unimed, né, como eu disse, são 340 hoje, então 340 Unimed singulares, né? No Brasil todo? No Brasil todo, com mais de 90% do território nacional atendido por Unimedes, né? E essa sinergia, né, que existe entre elas. Então, você está aqui hoje, está passeando lá no Nordeste, por exemplo, você tem algum problema lá, você tem uma unidade que vai te atender, né? E assim por diante. Nós estamos falando aqui de quase 20 milhões de vidas atendidas, né? No Brasil todo. É o maior sistema de cooperativa médica do mundo, né? Eu ia te perguntar isso tem... enfim, é óbvio que eu não sei o nível de detalhe que você sabe, mas eu ia te perguntar como é que é isso no mundo, né? Basicamente, a gente não conhece outros locais que têm esse modelo. Né? Esse modelo que nasceu aqui nos anos 60, com o fim do modelo assistencial que existia na época, ou fusão, até chegar hoje no SUS, né? Então, o SUS é um bom player, né? Mas ele não consegue atender toda a população, né? Então, do que a gente conhece, ele existe, né? Com muita força, muita ênfase aqui no Brasil. Entendi. Mudando de assunto, como é que é esse negócio de dar aula na faculdade Unimed, né? Universidade Unimed, é isso? Faculdade Unimed. Né? A Unimed, falando um pouquinho da Unimed, até para chegar no braço educacional, né? A gente tem o braço comercial, né? No Brasil todo. Né? Então, a Unimed de Ribeirão Preto ela é uma singular. Eu vou chegar lá na faculdade, só para entender. Ela é uma singular, né? Existem as federações, né? E existe a Unimed Brasil. Né? E desmembra. A gente tem participações, tem Unimed Seguros, que trabalha com seguros. Dentro da Unimed Seguros tem uma asset, né? Que tem na sua prateleira produtos financeiros, né? O fundo de investimento. Né? Avança agora para trabalhos mais profundos, com fundo imobiliário. Né? Então, grande parte dos hospitais
que nós vemos no sistema, ele tem, uma boa parte deles tem um fundo imobiliário por trás, né? No nosso caso, não, a gente fez direto. Tá. E esse é um fundo que as Unimedes, as singulares, contribuem, é isso? Para poder... Normalmente é oferecido para singulares. Tá. Se ela quiser participar, mas é livre, isso não é obrigatório. Entendi. Né? Então, tem as participações, né? Tem a Unimedes Seguros e tem o braço educacional, que começou com a fundação e hoje já é uma faculdade reconhecida pelo MEC. Tá. Né? A sede dela é em Belo Horizonte. E... como eu disse, né, na área que você trabalha, independente de qual seja, esteja preparado. Tá. Né? Então, surgiu uma oportunidade, um convite, né, através de um diretor da época, né, que me indicou, e eu passei por um processo seletivo lá na faculdade do MED. Então, desde 2011, eu trabalho com cursos de gestão. Né? A necessidade era ter alguém que falasse sobre o operacional do dia a dia, Tá. né, com conhecimento na área de controladoria, né, na área de finanças, né, por um curso montado para os diretores, né, para os gestores. Né. Como é uma cooperativa, os gestores ou os diretores, na sua maioria, são formados por médicos. Então, a ideia era levar a gestão empresarial, né, ou da organização, né, para esses profissionais. Né. Mas se tivesse noção lá de jurídico, de RH, né, do módulo financeiro, falar de contabilidade, falar de custo, falar de gerenciamento financeiro, né, falar de cálculos financeiros, né? Então, foi uma oportunidade para trabalhar nessa área e gostei da oportunidade. Eu já até trabalhava um pouquinho antes, né? Logo quando eu saí da faculdade, né, eu tinha esse desejo. Eu falei, eu quero experimentar a área acadêmica, né? Legal. E tive a oportunidade até, né, com esse professor de colégio, né? Professor de física, professor Rubens. Não sei se você conhece ele. E ele montou uma escola técnica, né, profissionalizante. Falou, vem trabalhar comigo aqui, né? E eu me lembro até hoje da primeira aula que eu suei barbaridade. E o tempo? Acabou a aula em 20 minutos. Uma hora de aula, 20 minutos. Eu me projetei errado. Mas da experiência, né? Ou seja, dessa experiência, dessa oportunidade, lógico que você vai se preparando, você vai se adequando, você vai pegando jeito, né? Então, na faculdade Unimed, tudo desde 2011, né? Basicamente trabalhando nessas Ela é uma matérias. universidade corporativa? Ela funciona só dentro do sistema? Por exemplo, é só quem trabalha na Unimed que pode ter acesso a essa... Ela era a princípio, hoje não, hoje ela é aberta. Ah, ela é aberta hoje. Ela é aberta. Okay. Mas ela tem... Os cursos que eu trabalho são MBA em gestão de saúde. Tá. Né? Então, aí, normalmente são profissionais, porque quem fecha, né, a parceria é uma singular ou uma federação, né, de Unimed, e coloca profissionais da própria Unimed, seja ele médicos cooperados, seja ele profissionais. Já peguei turma que você tinha um contador e tinha um profissional da área de saúde, né? Então, aí que... Mas isso que é bacana, né? Desafio. Nas pós-graduações, esse mix de conhecimento, né? Exato. Você não pode ser tão... enfático, né, para desestimular um e não tão leve, né, para desestimular o outro. Então, você tem que equilibrar. É verdade. E acho que a gente consegue. Ô, Ney, você comentou uma coisa bastante interessante, né, sobre... Você falou, a gente faz planejamento na área financeira, né, organiza, a gente procura projetar aí os fluxos de caixa para a gente poder trabalhar de uma maneira organizada. E uma coisa que a gente sempre debate aqui, o Dimas também sempre traz esse assunto, que é um assunto bastante pertinente, são a respeito das mudanças nas áreas, né, dentro das áreas. E no RH a gente discute bastante, então o uso de tecnologia para fazer processo. Nós lá dentro da Facioli temos trabalhado muito na evolução da maneira que a gente trabalha a informação para o RH, então não só mostrar os dados, mas dar resposta para eles também, né? E depois para a gente poder evoluir para análise preditiva e tudo mais. Como que você, como profissional da área, como você vê as mudanças que, do ponto de vista de tecnologia, de prática, de gestão de finanças, qual que é a sua visão, por exemplo, ou eventualmente até um projeto que você possa contar para a gente, algo que você queira trabalhar na sua área nos próximos anos, que você acredita que vai dar, por exemplo, um salto de qualidade? Na área financeira também tem essas coisas? Vocês têm? Sim, tem. Todo momento tem uma novidade, né? E
Para te citar um exemplo, né, dentro da própria Unimed Ribeirão, ela cresceu. Ela saiu, nos últimos 6 anos, ela cresceu a sua carteira em mais de 43 mil vidas. Né? São 43 mil vidas, são mais contratos, são uma demanda maior, né? O faturamento cresce, tá? Então a receita cresce, as despesas também vêm junto, viu? Para a gente não dizer que está sobrando. Claro, mas a minha equipe continua do mesmo tamanho. Né? Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a gente se foca no processo. Quanto mais automatizado o processo esteja, melhor. E até melhora os seus controles, né? Melhora a sua gestão. Então, a gente investimos, sim, muito em tecnologia. Né? A própria área assistencial investe a todo momento. Tem um núcleo dentro da própria Unimed, tem um núcleo de inovação. Tá? Então, o pessoal se reúne, vê o que é necessário. A gente fala muito em RIS, prontuário eletrônico, fala em RES, né? São também nomenclaturas que vem por aí. Dentro da área financeira também não é diferente, né? Então, tudo aquilo a gente até brinca, né? Que tem o maior ERP do mundo, que é o Excel, né? Está em todas as unidades de negócio do Brasil. Ele é ótimo, né? Não vou falar mal, ele é ótimo, excelente, até para uma maneira de você ver. Só que para poder chegar numa planilha de Excel, para alimentar, você tem que ter um processo por trás disso, né? Então, o que nós buscamos dentro da área financeira, especificamente, mudanças, né, ou adequação de processos de acordo com a modernidade, né? O mercado financeiro tem se ajustado bastante, né? Agora, recentemente, né, não vou fazer propaganda para o mercado financeiro, mas vem o Pix automático, né? Que antes eu tinha que ter uma conta em cada banco para poder ter débito automático. Né? Você imagina uma empresa de energia, né? Quantos clientes ela tem e quantas contas teria que ter. Você tinha que ter na conta do cliente, então? Você tem que se conciliar, né? Conta dele, conta comigo, ele teria que ter a conta num banco. Então, tem que ter uma parceria com aquele banco para poder atender. Então, não dava para atender todo mundo, né? Eu imagino. Então, veio uma inovação que o mercado financeiro está lançando que vai nos ajudar muito, né? Bastante. Né? Então, estou muito animado com essa, que é uma reivindicação nossa há algum tempo atrás. Né? Minha, não é específica minha, né? O mercado já exigia isso. Então, o mercado financeiro criou. Né? Então, atento a essas evoluções, né? que a modernidade vem nos impondo, né? Hoje, basicamente, você controla um banco no celular, tá na sua mão, né? E outras formas também, bem mais automatizadas, né, de você desenvolver os seus processos. Né? Então, a gente brinca com o Excel. Ele é importante até para você ver, mas tem oportunidades e sistemas que vão te dar essa resposta de maneira ágil, né? E voltando lá no início, né? Lá na década de 90, quando um dos aspectos da área financeira, ou eu olho a liquidez ou eu ganho rentabilidade. Hoje você tem que trabalhar com os dois. Né? Então, liquidez, eu estou falando de velocidade de transformação de um bem em dinheiro, né? Em recurso. Então, quanto isso te exige, né, para saber o recurso que você tem em mãos que possa ser líquido numa necessidade, né, como é muito dinâmico. Então, essa resposta tem que ser rápida. Então, a área financeira especificamente, ela é muito dinâmica e exige respostas rápidas. Né? Então, a gente está falando aqui de uma crise no Japão, né? Você está usando o Japão como exemplo, até ela chegar aqui, ela demorava alguns dias. Hoje é instantâneo. Né? Então, Copom definiu a taxa básica de juros ontem, tem reflexo imediato no mercado. Né? Então, as ferramentas de tecnologia, né, elas são super importantes e sempre atentos, né, para que a gente possa implementá-las dentro do nosso dia a dia. Né? Só reforçando, né, a gente aumentou o tamanho né, da empresa, mas da equipe continua a mesma. Né? Faz com que, de uma maneira geral, a nossa taxa de administração ela seja mais efetiva. Né? A gente consiga fazer mais com o mesmo tamanho. Né? Então, em resposta à sua pergunta, elas são parte fundamental e
e do dia a dia do nosso desenvolvimento de trabalho. Ô Ney, assim, você ocupa uma posição gerencial hoje, né? E o nosso podcast é um podcast que a gente fala, obviamente, de negócios, mas a gente fala muito de RH por causa da particularidade da consultoria também, que a gente trabalha muito com isso, né? Com gestão de pessoas. E um gerente pressupõe um time, você já falou aí de multifuncionalidade no seu time, né? Falou de adoção de tecnologia, né? A gente sabe que a adoção de tecnologia tem muita resistência, mas qualquer mudança tem, né? Uhum. E assim, como é que você trabalha essa questão de... E você é um sujeito longevo, né, na sua área, né? Difícil enfim, nos tempos atuais as pessoas ficarem tanto tempo, né? E outro dia a gente estava discutindo muito essa questão, a gente tem clientes que a gente ajuda eles nessa questão de rotatividade, né, que tem um problema muito forte lá de turnover, né? Uhum. O seu time também é um time que está há muito tempo com você, como é que você faz gestão e faz esse time estar sempre azeitado lá, motivado? Tem que estar sempre incentivando, né, de alguma maneira, né? Então, o que eu falo muito para o pessoal é que, primeiro, não se acomodem, né? Olhem para os seus processos, né, para ver o que pode ser melhorado, né? Não tenham medo das novidades, né? E novidade é o que mais temos, né, no dia a dia. Procurar treinar a equipe sempre, né? Buscar treinamentos. Isso particularmente a Unimed ela oferece a todo momento, né? Já tem um cronograma, mas tem uma área de educação continuada, né? Dentro da área, que a ideia até exportar, né, cursos para fora, de experiência que nós temos. Mas ela está sempre proporcionando oportunidades, né? A própria faculdade Unimed tem uma grade de cursos, né, gratuitos até, que é ofertado à equipe, né, a todos os funcionários, também incentivar que participem. E lá fala de tudo, fala até de gestão de pessoas, fala de gestão de tempo, fala de área contábil, área financeira, fala de finanças pessoais, né? Então, e fora os profissionais que são convidados, né? Tem uma parceria muito grande com o Sescop, né, que trazem profissionais para poder oportunizar a atualização da equipe, né? Então, o que eles precisam estar atentos, o que a gente passa com eles é isso, né? É lógico que sempre tem as intempéries, né? Isso acontece, né? Em toda a equipe. E sempre que quando há necessidade de fazer o rodízio e até de renovar, minha equipe, por exemplo, ela tem nos últimos 3 anos, né? Por conta de aposentadoria, por conta de outras oportunidades, que também isso é natural, né? Às vezes muda de cidade, às vezes muda de emprego, às vezes quer experimentar outra... enfim, isso é natural de qualquer profissional e faz parte e está certo, está dentro do planejamento da carreira dele, né? Ele teve uma renovação em torno de 40%, né? Mas muito por aposentadoria, ou seja, o pessoal fica bastante tempo dentro da empresa, né? Nós temos está dentro das 10 melhores empresas mensuradas pela GPTW para poder se trabalhar. Isso é muito em conta, reflete muito na equipe, né? Falando da minha equipe, né? Porque isso traz, né? Ou seja, incentivo, traz oportunidades, né? É oferecida a oportunidade de se qualificarem, né? Sempre que necessário, né? E é lógico que o bate-papo diário, né? E com uma periodicidade já com o grupo todo, isso é importante até para poder fazer um alinhamento geral das expectativas, né? Então, existe uma preocupação grande, né, da própria empresa com o profissional, né? Existe uma preocupação também da gestão individualizada, da gestão por segmento, por setor, né, para cada um membro da equipe, que é uma gestão mais próxima. Ou seja, cabe a nós, né, gestores, repassar isso para os nossos colaboradores, né, para o time, né, para que eles sempre estejam atentos, né, estejam desenvolvendo o seu trabalho com maior eficiência, eficácia, com qualidade, né, fazendo a sua melhor gestão de tempo e sempre atento às novidades aí que o mercado está ofertando, está oferecendo.
Então, em tese é isso, sabe? Em tese tá próximo do time, né? É evidente, como gestor, a gente tem que ser exemplo também. Então, o exemplo de não se acomodar, né, vai muito repassado para a equipe. Né? E sempre está com foco lá no futuro, né? Buscando oportunidades e alternativas de deixar o seu trabalho cada vez mais eficiente, eficaz e qualificado. Bacana, Ney. Ney, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi muito bacana, muito enriquecedor. E a gente costuma falar no final para você passar para o pessoal que está nos acompanhando, que eventualmente quiser manter contato com você, onde que pode te encontrar, se você usa redes sociais, qual você utiliza. Eu uso, tá? Mas não com a intensidade que eu gostaria de utilizar. Mas colocar Sidney, tudo com I, tá? Tá. O cartorário lá da nossa terra, ele foi à risca, né? Foi. Ele escreveu SIDINEI, né? Foram falando que ele é com I. Aí ele foi pondo I. Sidney.facioli, né? Ok. Aí vai me encontrar aí no LinkedIn ou no Instagram também, então por aí. Legal. Tá? Tem um e-mail pessoal também, que é sidney.facioli@gmail.com. Okay. Também atendo. Né? E-mail tá ficando um pouquinho desatualizado, né? Mas tá aí também, se caso for o caminho, né? Tá lá disponível. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, né, de vir aqui compartilhar um pouquinho. Como eu digo nas aulas, né, no final, minha expectativa é contribuir para a formação deles. Né? Então, a minha expectativa aqui era de contribuir para a área de RH, né? Falando um pouquinho de finanças, a gente gosta muito de número, né? De trazer sempre um pouquinho de número, mas contribuir para o trabalho de vocês também. Tá bom? Bacana, Ney, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio aqui do podcast Facioli, nos acompanhe lá nas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Spotify e também em todas as redes sociais. Instagram, Facebook. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu prestígio, deixe lá seu like, se eu não gostei também pode deixar, seu comentário. E nos acompanhe nos próximos episódios. Um grande abraço, até mais. Um abraço, até mais, pessoal.